Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Esse projeto que eu tenho um carinho tão grande, que nasceu aqui do meu coração para o seu coração, com o objetivo de conversarmos e compartilharmos sobre desafios e delícias da experiência materna. Eu não falo só de perrengues aqui não, tá? Eu lembro que tem algumas ouvintes que falam assim: Luana, eu tô aqui me acabando de rir com algumas experiências que você compartilha, porque é isso, a maternidade é sobre isso, né, sobre muitos desafios, mas também sobre muitos momentos únicos, sobre muitas experiências maravilhosas que nós temos. E hoje eu queria falar de uma experiência sobre a saga da fala do meu filho. Por que eu quero falar sobre isso? Porque nós temos, às vezes, uma expectativa, uma idealização de que nossos filhos vão ser perfeitos e que muitas vezes, ao longo do processo, vamos precisar diminuir as nossas expectativas e encarar a realidade. Eu já gravei aqui em outros episódios sobre alguns marcos de desenvolvimento de Benjamin. Benjamin, ele demorou um pouquinho para engatear. Já falei sobre isso aqui. Na época, a gente estava com uma outra babá, que ela ficava com ele 24/48 no colo. Eu estava atendendo, ela ficava com ele no colo. E aí eu percebi isso, começou a me incomodar e eu comecei a falar com ela, mulher, coloca esse menino no tapete, coloca esse menino no chão. Todo mundo, cada um dava uma opinião, né? Algumas amigas, ela fica com ele no colo para não fazer nada. Às vezes é medo que ele se machuque, enfim, não importa. Mas assim, isso acabou influenciando muito o processo dele engatear e andar. Eu precisei intervir. Então, em muitos momentos que eu estava disponível, eu colocava ele no tapete, eu estimulava, colocava um brinquedinho na frente e ele engateou. Andar foi a mesma coisa. Quando eu faço um comparativo de bem com outros coleguinhas da faixa etária dele, ele demorou um pouco para engatear e para andar. O processo de fala foi a mesma coisa. Eu, por conta própria, percebi que ele ainda não estava falando algumas coisas. Quando eu olhava para outras crianças. Não gravou, não? Quando eu olhava para outras crianças da faixa etária dele, eu percebia que ele estava com um atraso significativo na fala. E aí eu, por conta própria, falei à pediatra dele, olha, me dá uma requisição que eu quero que ele comece a fazer um acompanhamento fonoaudiológico. Levei ele, ano passado isso, lá para setembro, agosto, mais ou menos. Levei ele para a fono e a fono, quando avaliou, ela falou logo que ele estava com um freno lingual, que precisava fazer um cortezinho, né? E que isso ali talvez estava atrapalhando na fala. O que eu fui muito pega de surpresa, porque a pediatra nunca me trouxe isso, e quando eu fui estudar um pouquinho, alguns sinais, né, de que a criança tem um prejuízo no frênulo, é quando essa criança tem problema na pega da amamentação, é quando essa criança ali tem uma dificuldade na introdução alimentar, e Benjamin não teve nenhum desses 2 problemas, muito pelo contrário, mamou muito bem. Agora que eu estava notando uma questão na fala, mas tranquilamente levei ele para fazer uma avaliação com uma dentista pediátrica específica disso. Ela avaliou e falou: "É, mãe, precisamos fazer uma cirurgia". Marcamos a bendita cirurgia e acreditem ou não, eu acredito na questão espiritual, marcamos a cirurgia a mesma médica. Quando chegou lá, com tudo pronto, o Benjamin foi em jejum, porque tinha que ir em jejum, porque ele ia tomar uma anestesiazinha local. Chegou lá na hora, ela olhou e falou: "Opa, não tem mais tecido para tirar". "Como assim, minha querida? Você mesma avaliou". Ela falou: "Mãe, não sei o que aconteceu, sumiu o tecido". Eu falei: "Ele foi operado celestialmente". "Obrigada, Senhor". Enfim, só que eu continuei com o acompanhamento fonoaudiológico dele. Aí chegou um ponto que a fono falou: "Mãe, eu quero que você leve bem em uma neuropediatra para fazer uma avaliação". E eu falei: "Por quê? Você está achando, né, que, enfim, tem algum outro diagnóstico, alguma outra coisa?". Ela falou: "Não, porque de fato eu ainda acho que ele está com um atraso significativo na fala e eu preciso que você leve ele". Ok, eu já pago um plano de saúde para Benjamin que não é barato, e eu falei: "Eu vou ter que procurar uma neuropediatra pelo plano". Ai, minha gente, consegui, sei lá, um mês depois, a vaga com a neuro. E eu moro, assim, só para vocês entenderem, da minha casa até esse local eram 50 minutos. Benjamin faltou aula, eu desmarquei a agenda, me organizei toda, levo a criança nessa consulta. E com todo o respeito aqui, eu não estou dizendo que todos os profissionais que atendem plano de saúde são ruins, não é isso. Eu estou trazendo o meu relato aqui. Eu entendo
que às vezes a avaliação, ela não é tão qualificada quanto se você pagasse uma consulta de um outro profissional particular. E eu falo não apenas do lugar da mãe que está trazendo o relato de uma consulta do filho, mas também do lugar da profissional que já atendeu por plano de saúde. Meus 5 primeiros anos de formada foi atendendo em clínicas de plano de saúde. Eu já cheguei a ganhar R$ 15 por atendimento. R$ 15, acredite. E eu lembro que eu ganhava no quantitativo. Então, às vezes, na minha agenda na clínica, eu tinha 16, 18 pessoas no dia. Então, imagina a qualidade do atendimento. Eu, por conta própria, percebi que eu estava adoecendo, eu estava entrando mesmo em um burnout. Só de imaginar de ir para a clínica, eu estava acordando com taquicardia. E eu, por conta própria, na época, tomei a coragem de pedir para sair e viver só dos particulares. E eu sei que muitos dos médicos e outros profissionais de saúde que ganham por plano de saúde, eu sei que o valor da sessão é só a misericórdia divina. Eu sei disso. Eu estou contextualizando tudo isso para explicar para vocês como foi a bendita consulta com a neuropediatra. Levei 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar, desmarquei a agenda da criança, não foi para a escola, para neuro, simplesmente não fazer nenhum tipo de avaliação, nenhum teste, nada. Fez alguns comandos em Benjamin, tipo, onde tá o nariz? Aí ele botou o dedo. Onde tá a sua orelha? Ele pegou na orelha. Mãe, ele tá ótimo. Mãe, ele tá ótimo, ele não tem nenhum problema, ele entende os comandos. Fale pra fonoaudióloga que acompanha ele, que se ela não sabe, até os 3, 4 anos, a criança tá aí num período normal de desenvolvimento da fala. Ele está no tempo dele. Volto eu para a clínica, falo isso para a fono. A fono, não, Luana, pelo amor de Deus, vamos procurar uma outra médica para você avaliar, porque eu preciso de uma avaliação mais precisa. Não gostei desse feedback dessa médica. Enfim. E aí fui e falei: olha, eu só vou agora em uma nova médica com um relatório seu e com um relatório da escola. Fui na escola, conversei com a escola e a professora também me trouxe esse mesmo relato. Mãe, realmente a escola já iria te chamar para te orientar a buscar um neuropediatra para bem, porque de fato a fala dele, comparada aos outros coleguinhas, não está no mesmo nível de desenvolvimento. E aí eu quero falar para vocês uma coisa. A culpa materna, ela resolveu sentar e tomar um café comigo, entendeu? Porque assim, veio várias coisas na minha cabeça de e se eu trabalhasse menos e desenvolvesse mais Benjamin, ele estaria melhor da fala. Gente, foram várias acusações na minha cabeça. Ele tá assim porque você trabalha muito, você deveria sentar com ele e estimular a fala do menino. Mas me acolhi, entendi que não tem a ver sobre mim. Eu faço o melhor que eu posso e que bom que eu posso levar ele para alguns profissionais para fazer esse acompanhamento. Como está essa realidade hoje? Ainda não há um consenso. A própria pediatra de Benjamin acha que ele não precisa de um neuropediatra. A própria pediatra de Ben já falou para mim, ela acompanha ele desde quando ele tem 5 dias de vida. Ela acompanha ele sempre, né? Ela chegou para mim e falou: Luana, tá super bem, super normal. E aí você pode me perguntar, Luana, como é a fala de Ben? Ele fala muito. Mas a grande questão é que ele ainda fala muito errado. Então, por exemplo, abacate, ele fala cate. Luana, ele fala moana. Chocolate, ele fala latte. Ele corta as palavras, né? Ele corta as palavras. E a Fono trouxe para mim que já era para ele estar falando com mais clareza. A Fono traz para mim que já era para ele estar montando frases. Eu entendo, né? Eu digo que a linguagem dele, o idioma dele é bebezês, e eu, enquanto mãe, já consigo entender o que ele quer, o que ele solicita. Mas eu estou trazendo esse relato aqui para falar duas coisas. Primeiro, que precisamos vencer a barreira e vencer o preconceito de, às vezes, buscar ajuda de outros profissionais. Se é possível, leve o seu filho na fono. Ele agora vai começar a TO, porque como ele também está apresentando uma seletividade alimentar, a própria fono e a própria nutricionista me recomendou a também levar ele para terapia ocupacional. Eu sei que demanda muito da gente, demanda do tempo, mas assim, é extremamente importante. Já tem diversos estudos
que trazem que a intervenção precoce facilita muito o processo. Às vezes, a criança lá no futuro ia ter um comprometimento de fala, de interpretação, de linguagem muito maior, mas isso foi reduzido os prejuízos, porque agora, nessa fase, o pai ou a mãe entrou com intervenção. Então, às vezes, precisamos vencer o preconceito. Porque essas frases assim, ah, a criança tem o próprio tempo dela. Eu sei que tem um tempo dela, mas também tem um tempo onde os próprios estudos já diagnosticaram que é, digamos que uma faixa de normalidade. Dentro dessa fase é esperado isso, isso e isso. Se a criança ainda não conseguiu alcançar, é importante sim buscar ajuda profissional. E às vezes, ou na maioria das vezes, é o pai e a mãe que precisa trabalhar essas próprias questões. Eu tenho todo cuidado aqui no episódio de não falar sobre o pai de Benjamin, mas é importante eu trazer, assim, como eu sou, né, como eu vivo a experiência da maternidade solo, eu preciso em muitos momentos respirar um balão de oxigênio por dia quando eu vou negociar algumas coisas com ele. Então, por ele, Benjamin nunca tinha ido no fono, Benjamin nem tinha ido para dentista avaliar a questão da cirurgia, Benjamin não tinha ido no neuropediatra, porque traz um argumento de que meu filho é normal, meu filho não tem nenhum problema, vocês estão inventando coisas que talvez esteja no processo de negação, de não aceitar. Mas assim, os nossos filhos, nós também, enquanto humanos, precisamos às vezes de ajuda em um quesito, em outra questão. E isso não faz da criança ou daquele ser humano defeituoso, nada disso. Mas precisamos, enquanto pai e mãe mesmo, vencer muito preconceito. Porque, ah, meu filho, meu Deus do céu, não está acompanhando o nível da escola. Se você ficar também só nesse argumento de vitimismo, de autodepreciação, porque meu filho, tadinho. Sim, o que é que você está fazendo para mudar a situação? Então, assim, lá em casa eu já coloquei algumas regras que às vezes a avó, meu namorado, não obedece, mas assim, redução de telas, porque já tem muitos estudos que trazem o quanto isso prejudica. Eu sempre tento criar e estimular algumas brincadeiras com bem para estimular essa fala, descobrir as cores, falar sobre algumas coisas. Uma coisa que a Fono me trouxe é: mãe, não repete a linguagem dele. E assim, acabava que no automático a gente fazia, né? Por exemplo, minha mãe, eu, bem, você quer Cate? A Fono me corrigiu, não, mãe. Você vai falar a palavra correta para ele aprender a palavra correta. Ele tem que aprender a falar com você na linguagem dos adultos. Então, assim, algumas orientações simples que fazem a diferença. E que se às vezes a gente está fechado ali no mundo do preconceito ou da negação, a gente às vezes está prejudicando nossos filhos. Então é extremamente importante nos abrirmos para isso, né? Desconstruirmos essa ideia da criança perfeita, que não tem nada. Ai, meu Deus, meu filho é normal. Certo, ok, mas qual é o problema de você levar ele para uma avaliação? E eu estou trazendo isso aqui como um relato do meu coração, para te ajudar e para me ajudar. E eu estou aqui aberta também, tá? Se vocês tiverem algumas dicas sobre essa questão de atraso na fala, quiserem compartilhar comigo experiências, eu estou aqui para crescermos no processo de maternidade e que consigamos juntas vencer tantos preconceitos nossos que às vezes podem limitar a vida dos nossos filhos. Então, eu estou trazendo esse relato meu aqui também para ajudar você. Se você acha que tem alguma questão, leve. É melhor fazer uma avaliação. Por exemplo, a pediatra de bem estava achando a pisada dele errada, né? Ela disse que tinha que ter uma curva e que o pé de Benjamin ainda não tinha. Levei ele no ortopedista pediátrico. E ele falou: mãe, realmente ainda não tem a curvatura. Vou te pedir para levar ele para areia, grama, para ele pisar e fazer esse movimento mesmo, para ajudar no processo. E volte daqui a 6 meses. Pronto, levei. Aprendi estratégias e me tranquilizei. E eu sei que às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Meu Deus, mal resolvi uma coisa é outra, e é outra, é adaptação escolar, e daqui a pouco é uma virose, e é o dente. É assim. É esse processo mesmo. A gente respira e segue, respira e segue. Mas não deixe que o cansaço, os preconceitos e tantas questões dificultem você de ajudar o seu filho a crescer saudável e explorar mesmo tantas habilidades que ele tem aí que talvez está sendo limitada por muitos preconceitos dos pais, tá bom?
Me conta o que é que você achou desse episódio, qual é a sua opinião sobre isso. Não esquece de compartilhar comigo aqui sugestões de temas que você quer que eu grave e, se puder, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, para que assim você me ajude na divulgação do meu trabalho. Beijos!